Ana. Boa noite. Alessandra. Não consigo entrar. Consigo por aqui. Como, minha filha? Eu vou entrar no céu. Não consegui aqui, não. Pessoal, está no nosso... Rapaz, você está parecendo uma DJ. Você está falando e está dando eco na sua voz. Não, era o celular de Alessandra, ela já saiu daqui. Ela estava tentando entrar e não conseguiu. Eu pensei que você estava treinando para botar música. Não, ela já saiu porque ela estava tentando entrar pelo celular e não conseguiu. Mas tudo bem, vamos dar início ao nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece. Hoje, o nosso estudo é sobre Evolução em Dois Mundos, continuação do livro Evolução em Dois Mundos, aula 22, não é isso? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, fazer a nossa ligação com os amigos espirituais, com os nossos anjos de guarda, para que possamos receber a assistência necessária no decorrer do nosso trabalho. Divino Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos, unidos e reunidos em Teu nome, em nome de Deus, de Maria de Nazaré, nos preparando para o nosso estudo da noite de hoje. Rogamos, Senhor Jesus, que através dos Teus mensageiros possamos receber a assistência necessária, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para sermos receptivos aos ensinamentos da noite de hoje. Que possamos, Jesus amigo, cada vez mais nos esforçar para o aprendizado e, mais ainda, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Rogamos por cada um de nós, pelos nossos lares, lares dos nossos familiares. Rogamos também, Senhor Jesus, por aqueles irmãos que neste momento passam por dificuldades, passam por angústias, por sofrimentos. Rogamos por aqueles que nos acompanham e que neste momento possam também participar deste aprendizado. Rogamos pela nossa Seara Espírita Irmã Lúcia e por todos aqueles que com ela dirigem aquela seara de luz. Que a tua paz e o teu amor, Senhor Jesus, nos envolva sempre. Rogamos pelo nosso irmão, que vai facilitar o nosso estudo, que ele possa receber a inspiração necessária para repassar tudo aquilo que ele melhor já assimilou. E assim, Senhor Jesus, só nos resta te agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de aprendizado, agradecer pelo dia de hoje, pela família, pelo trabalho, pelo retorno ao lar, por tudo, enfim, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a tua permissão para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje em tua paz, que assim seja, Senhor. Então, Ricardo, com a palavra. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conseguisse? Nosso estudo. Estamos no capítulo 10º do livro Evolução em Dois Mundos. Estamos no comecinho aqui do tema, né, que é palavra e responsabilidade. Jaciara até perguntou se se ia falar sobre as algas, não foi, Jaciara?
Eu não sei de onde foi que Jaciara tirou a história das algas, não. Foi, mas tu já passasse dela, não foi? Já faz tempo isso. Foi. Depois eu me lembrei. Hum. Eu estava lendo hoje aqui, aí eu. Porque tu falasse aula 22, aí eu vi o número 22, aí fui lendo. Aqui tem aula 22. Sim, a aula, porque é a sequência de aulas que a gente está tendo. Entendi. Não tem nada a ver com o capítulo, não, do livro. Aqui tem intervenções espirituais, é isso, né? No slide que está aqui aparecendo. Porque isso foi o que a gente começou a ver na Na aula anterior. aí eu vou fazer uma revisada. Bom, como eu já falei aqui, né, todas as vezes que a gente estuda esse livro, André Luiz ele faz uma sequência, tá? Do processo evolutivo, né? Por isso que o nome do livro é Evolução em Dois Mundos. Então ele tá explicando como é que a entidade espiritual evolui e, ao mesmo tempo, faz evoluir a entidade física, né? A entidade material. Então, só para a gente recapitular, até onde a gente sabe, Deus cria energias, não é, puras e simples. Essas energias puras e simples, que antes até o momento em que, no momento em que a codificação foi feita, né, em 1857, a gente achava, né, a gente tinha a suposição de que o átomo era a menor partícula existente. Com o passar do tempo, não é, a gente aprende com a ciência de que, na verdade, o átomo não é a menor partícula, né? O átomo é composto de outras partículas infinitamente menores. Tá? Hoje, até a presente data, porque a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que se descubra alguma coisa menor ainda. Até a presente data, os quarks e os leptons são as menores partículas existentes. Tá? Então, veja, essas micropartículas subatômicas, elas se juntam, veja como elas são pequenas, veja, até então a gente pensava que os átomos eram os menores, aí hoje a gente já sabe que existem partículas que que formam os átomos, e agora, na atualidade, a gente já sabe que existem partículas que se juntam para formar as partículas do átomo. Né? Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que Silvana adora, né? Silvana disse que adora, entende tudo sobre átomo. Não tem dificuldade não, Silvana. O átomo, ele é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Só isso. São três partículas. Né? Então, até então, essas três partículas era um tempo em que essas partículas eram reconhecidas como as menores partículas da matéria. E hoje já tem partícula menor do que ela. Então, por exemplo, o elétron, ele é uma partícula minúscula, indivisível. Né? Ele não é formado por nada. Ele é só ele mesmo, o elétron. Mas os prótons e os nêutrons já são a junção de quarks, tá certo? Para formar o próton e o nêutron. Ou seja, o próton já é um grupo de partículas, o nêutron também. Ou seja, existe coisa menor do que o próton e do que o nêutron. Tá? Então, consequentemente, como o livro André Luiz trata de evolução em dois mundos, tanto a evolução espiritual quanto a evolução física, e, por exemplo, hoje, nós aqui, com os nossos corpos físicos, os nossos espíritos controlam os nossos corpos físicos, né? Na verdade, os nossos corpos físicos não são, quando eu digo controlam, não é porque eles sejam marionetes, não, tá? Tem um espírito lá controlando, não é isso, não. Nós somos espíritos e estamos encarnados, então estamos agora nos expressando no mundo material com o corpo físico, tá? Mas a gente sabe, né, se a gente for estudar minuciosamente, a gente sabe que o espírito, ele se encontra no mundo espiritual. O espírito nosso espírito não está aqui no plano físico, dentro do corpo da gente, controlando o corpo da gente. Ele controla no plano espiritual. O espírito nunca sai do plano espiritual, tá? Nunca sai.
Então, ele envolve o nosso corpo, não é? Ele está a envolver o nosso corpo físico e, com esse envolvimento, ele controla o nosso corpo físico. É por isso que alguns autores dizem que nós somos seres interexistenciais. Por quê? Porque nós existimos aqui no mundo físico e, ao mesmo tempo, no mundo espiritual. Porque o nosso espírito está no mundo espiritual, envolvendo o nosso corpo físico e controlando o corpo físico. Então, se a gente, nessa altura evolutiva, nós temos um espírito na dimensão espiritual controlando o corpo físico, no reino animal e no reino vegetal, nós sabemos que temos também os princípios espirituais controlando os corpos físicos dos animais e dos vegetais. No reino mineral não é diferente, tá? A página do livro é a página 73. No reino mineral não é diferente, não é? Nós temos energias espirituais que estão controlando o reino mineral. Então, por exemplo, quando um átomo de hidrogênio se junta com outro átomo de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio para formar a água, essa união desses dois átomos de hidrogênio com mais um átomo de oxigênio não é um acaso que está fazendo isso, tá? São as energias espirituais que estão no mundo espiritual que estão coordenando, controlando. Cada átomo de hidrogênio é uma energia espiritual. E, na verdade, descendo mais a fundo ainda, tá? O átomo de hidrogênio é formado por um próton e um elétron, tá? Então, o elétron, esse elétron que forma o hidrogênio, ele é uma energia espiritual. E o próton, que é formado por quarks, tá? Por junção de 3 quarks, o próton, ele é formado por 3 quarks. Cada quark é uma energia espiritual. Então, são individualidades, tá? Prestem bem atenção para vocês entenderem. Não é que é difícil, é que é extenso o assunto. Então, o quark A, o quark B e o quark C se uniram para formar o próton. Mas o próton é uma família de 3 elementos, tá? É como se fosse o pai, a mãe e o filho. Esses 3 elementos são 3 individualidades, esses 3 quarks. No futuro bem distante, de trilhões de anos, esses quarks, cada quarkzinho desse, vai ser um espírito. Tá? Então, veja, no átomo de hidrogênio, nós temos 4 individualidades. Uma individualidade que é o elétron e 3 individualidades que se uniram para formar o próton. Certo? Tá dando para entender isso aí? Tá vendo, Silvana, que não é complicado? Então, veja só. Desde a partícula atômica, tá? Como quarks, como leptons, gluons, tudo isso são partículas atômicas, tá? Até o espírito, isso no mundo espiritual é um processo evolutivo, tá? Então, cada partícula espiritual é uma individualidade. Não importa se ela seja um quark, se ela seja um lepton, se ela seja um gluon, se ela seja um muon, se ela seja um tau, e por aí vai. Todas essas partículas atômicas que a gente conhece, cada uma delas é um indivíduo. Tá? Por que é que as coisas funcionam desse jeito? Simples. Porque Deus quis assim. Deus elaborou as coisas dessa forma. Agora, por que, se tinha outra forma de Deus fazer isso? Né? Porque quando a gente fala em espírito, tem pessoas que acham que nós já fomos criados espíritos já prontos, não é? Seres humanos já com cabeça, com olho, não é? Com ouvido, com perna, com braço, com tronco, não é? Com órgãos, enfim, tudo. Deus já criou assim. Deus poderia ter criado assim? Eu acredito que sim. Eu não posso responder que sim nem que não, porque eu não tenho, eu não converso diretamente com Deus para saber as ideias dele, como é que foi, tá certo? O que eu sei, o que a gente sabe, o que a gente está estudando, e é o que André Luiz traz para a gente, junto com outros espíritos, é que Deus, quando criou o universo, disse assim, ó, eu vou criar partículas espirituais
e essas partículas espirituais vão se desenvolvendo, vão se transformar em princípios espirituais, não é? Depois vão se transformar em princípios inteligentes, depois vão se transformar em espíritos. Pronto. Deus estabeleceu dessa forma. Agora, o porquê disso aí, a gente não sabe, e eu acredito que vai levar muito, muito tempo para a gente descobrir, tá? Muito tempo mesmo, não é pouco, não. Por que é que Deus? Porque a gente vai ter que perguntar a ele, né? Por que é que ele fez dessa forma e não de outra? O que é muita ousadia, né? A gente achar que tem outra forma para criar isso aí. E a gente está supondo, né? Eu estou supondo que, como Deus tem uma inteligência indescritível, eu acredito que Deus deve ter outras maneiras de ter criado, mas ele definiu assim, e se ele definiu assim, é porque com certeza é o melhor para todos nós, né? Ok? Então, isso é a evolução em dois mundos, tá? Em resumo, isso que eu falei agora é o livro. O que eu falei, expliquei agora, da evolução das partículas espirituais até chegar ao espírito, é o livro. Por quê? Porque à medida que a partícula espiritual vai evoluindo, o elemento material também vai evoluindo. Tá? Então, observe que o processo evolutivo ele é muito demorado para a gente, ele é muito, para nós que somos criaturas, ele é muito demorado. Olha, pensem assim, são centenas de milhares de trilhões, centenas de milhares de trilhões. Não é negócio de 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões, não. São centenas de milhares de trilhões. Tá? Que a partícula espiritual, desde que foi criada, não é? Ela vem trabalhando num processo evolutivo. Essa partícula espiritual, que vai se tornar um espírito, né, em um determinado futuro, tá? A gente também pode chamar essa partícula espiritual de consciência. Consciência, por quê? A consciência somos nós. Você vai dizer assim, então quer dizer que consciência é sinônimo de espírito? Não é que seja sinônimo, mas a consciência está tão grudada, tão intrínseca no espírito. Não existe consciência sem espírito. E não existe espírito sem consciência. Então, eles é uma coisa que está tão, sabe, grudada uma na outra, que é como se fosse uma coisa só. Tá? Então, para dizer em pouquíssimas palavras o que é a evolução, e essa frase não é minha, tá? É dos espíritos, logicamente, evolução nada mais é do que construção de uma consciência. Só. Isso é evolução. Se perguntarem a vocês o que é evolução, construção de uma consciência. Por quê? Estamos no 10º capítulo do livro, e se a gente se lembrar, não é, do que nós vimos nos 9 capítulos anteriores, a gente está vendo uma sequência evolutiva, tanto das entidades do plano espiritual, concomitante com as entidades do plano físico, que são a mesma coisa, né? As entidades do plano físico são as expressões das entidades do plano espiritual. Tá? Então, quando uma partícula... Como é que surge uma partícula espiritual? Bom, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas eu vou recapitular para vocês entenderem melhor. Não é? Quanto mais a gente fala, mais se assimila. Imagine que o pensamento de Deus é um mingau. Tá? Um mingau. Veja que eu espero que Deus não fique chateado comigo, porque eu estou dizendo que o pensamento dele é uma papa, né? Mas é só para a gente entender. E essa papa, esse mingau, ele é um todo. Não é quando a gente está fazendo mingau na panela, ele é um todo. Tá? Então, tudo aquilo aí é o pensamento de Deus. Mas só que é um panelão, né? Panelão bem grande. E, de repente, quando esse mingau começa a ferver, tá certo? Lógico que não existe a fervura no pensamento de Deus, não, tá? Mas eu estou falando na fervura aqui para a gente entender como é que vai surgir aqueles pontinhos, né? Pode observar que surgem uns pontinhos. Somente se você estiver fazendo mingau de aveia, ela fica toda cheia de carocinho. Pronto. Esse exemplo do mingau, cheio de carocinho, cheio de bolhazinha, são bolinhas bem minúsculas,
né? Mas são milhares de bolhas que aparecem. Então, imagine que o pensamento de Deus é assim. Quando Deus pensou em criar o pensamento como energia, tá? E o pensamento de Deus é uma energia, tá certo? Essa energia, que é o mingau inteiro, ele está se deslocando, ele está se afastando da mente de Deus, tá? À medida que ele se afasta da mente de Deus, ele vai criando, expandindo o que a gente chama de universo. O pensamento de Deus é o universo. O mingau está se expandindo, né, está crescendo, e isso é o universo, tá? E junto com essa expansão, o universo está criando o mundo espiritual e o mundo físico junto com ele. Cada vez que ele se expande, esse pensamento de Deus, tá? Então, chega um momento da expansão, né, desse pensamento, ou seja, do mingau, que ele começa a surgir bolhas, carocinhos, núcleos, pequenos núcleos, né? Como o mingau, em determinado tempo, começa a surgir uns carocinhos, né? Umas bolhazinhas e tal. Então, essas bolhazinhas que aparecem no mingau, esses pontinhos, esses carocinhos, tá? São as energias espirituais se individualizando. É assim que nós somos criados. Não é que Deus faz assim, pum, Deus assim, aparece ali uma energia espiritual, pim, aí apareceu. Tem pessoas que acreditam, pensam que funciona assim, como se Deus fosse um mágico. Mas não é. Não é? O pensamento, ele vai se distanciando, e à medida que ele se distancia, chega um ponto, é por isso que os espíritos ensinam assim, em determinado momento, veja só, vou abrir aspas, porque a frase não é minha, abre aspas, em determinado momento do deslocamento do pensamento divino, aqui a substância, que era um todo, se divide no particular. Fecha aspas. O que é que os espíritos estão dizendo com isso? Que em determinado momento, a substância, ou seja, o pensamento de Deus, começa a se dividir no particular. O que é se dividir no particular? É criar individualidades. Porque as bolinhas, os pontinhos vão aparecendo, não é? Na substância, no mingau, vão aparecendo. E essas bolinhas, esses carocinhos, são as partículas espirituais. É o momento da individualização dessas partículas. Então, se vocês estiverem entendendo 100% isso que eu estou dizendo, vocês estão entendendo não só como nós somos criados como partículas espirituais, mas estão entendendo também outros aspectos. Por exemplo, nós estamos em Deus, porque cada bolinha, cada carocinho do mingau é o mingau, faz parte do mingau, do pensamento, não é? Do mingau, não é de Deus, é do pensamento, tá? Cada bolinha, cada carocinho, cada pontozinho daquele está no pensamento de Deus. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Vocês também estão entendendo isso. E se vocês estão entendendo isso, vocês estão entendendo por que é que o espírito, a essência espiritual, ele é uma energia espiritual. Por quê? Porque Deus é uma energia espiritual. E se nós somos produtos do pensamento dessa energia espiritual maior, nós também somos energias espirituais. É por isso que nós somos literalmente filhos de Deus. E é por isso que se diz, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. É nesse sentido, porque nós somos energia do pensamento de Deus. Tá tranquilo isso aí? Tá. Para mim tá, Ricardo. Pronto. Olha, as pessoas dizem que o estudo é difícil, mas... Jaciara levantou a mão ali. Mas, veja só, se eu falar uma coisa aqui e vocês não entenderem e deixar para lá, vocês nunca vão entender, tá? Pode interromper 300 mil vezes. Eu, particularmente, não tenho pressa nenhuma de terminar esse livro, tá certo? E tem uma coisa, se eu desencarnar e vocês quiserem continuar com o estudo, e logicamente que se permitirem, eu vou estar obsediando vocês para a gente se reunir uma vez por semana e falar, incorpore uma de vocês aí. E a gente estuda o livro. Então, não tem pressa, tá certo? Pergunta, Jaciara. E a gente vai agradecer, porque você lá está estudando mais ainda. Olha, reze para você desenvolver a sua mediunidade logo, tá? Antes de eu desencarnar, porque depois não vai ter mais jeito.
Porque vai ser em você. Eu vou grudar na sua corcunda. Você vai ver o que é. Eu vou explicar. Isso é um processo de simbiose espiritual. Você vai me ajudar. Nesse caso, você vai me ajudar e muito. Tá bom. Mas Vai, Ciara, pergunta. eu vou primeiro que Não, você. não, eu toquei sem querer. Ah, foi? Certo. Então, para entender direitinho. Então, pronto, veja, chegamos nesse ponto aí, tá? Então, veja só. No momento em que no mingau surgiu esses carocinhos, esses pontinhos, que a gente já entendeu que são as partículas espirituais, que são as individualidades, que são os futuros espíritos, esses carocinhos do mingau são a construção da consciência. Já começa aí. Por quê? Porque Deus quer que seja dessa forma, tá? Eu nunca vou deixar de dizer isso. Quando a partícula espiritual se individualiza dentro do mingau, né, ela já começa a ser o alicerce da construção da consciência, porque, repito, não existe partícula espiritual sem consciência e nem existe consciência sem partícula espiritual. E isso eu estou falando da partícula, mas lógico para o espírito, né? Porque a consciência, ela nunca está completa, nunca, tá? E pelo que eu entendi até hoje, estudando sobre isso, eu não vou dizer a você 100% que é assim, tá? E agora eu estou dizendo porque isso aí eu não tenho certeza absoluta, mas até agora, pelo que eu entendi, a consciência ela nunca é completa, porque ela está sempre sendo construída. Por quê? Porque a construção, digamos assim, não é que tem um final, não tem um final, porque a evolução é eterna, não é? A evolução é eterna, a gente não deixa de evoluir. Tá? Então, se a gente não deixa de evoluir, é lógico que presume-se, não é que seja lógico, presume-se que a consciência também continua sempre evoluindo. Não é? Então, não tem um ponto. Então, por exemplo, a consciência de Jesus é infinitamente maior e mais aprimorada do que a nossa, isso aí não tenha dúvidas, tá? Mas a consciência de Jesus, ela não estagnou. Jesus continua evoluindo, tá certo? Jesus continua evoluindo, e, logicamente, que a consciência dele também. Tá? Então, vamos lá. Os carocinhos que começaram a aparecer lá no mingau são partículas espirituais. Essas partículas espirituais iniciam o processo da construção da consciência delas. E aí, essas partículas espirituais, elas vão passar por, repito, por centenas de milhares de trilhões de experiências, né, de anos de experiência, para poder chegar à condição de espírito, tá certo? É muito tempo mesmo. Não dá nem para a gente mensurar, mas é muito tempo, tá? Muito mesmo. E aí eu vou abrir um pequeno parênteses. E a gente, por ignorância e desinformação, a gente se suicida. Né? Veja o tempo que a natureza, que o universo, que Deus investe na nossa criação, para a gente simplesmente, depois que adquire consciência, não estou satisfeito com a vida não, e pô, dá um tiro na cabeça. É uma das maiores ingratidões, né, que a gente pode cometer contra Deus, é a gente desistir da vida. Tá? Porque é a gente jogar todo um trabalho fora. Não é que a gente deixa de existir quando se suicida, né? Mas é a renegação, é a gente renegar essa dádiva que Deus oferta para a gente, porque isso é um presente de pai para filho. Tá? Essa construção, Deus poderia ter criado a gente já consciente, poderia, mas o presente que Deus está dando para a gente é exatamente o trabalho nosso, de a gente construir a nossa consciência, e não Deus dar uma pronta para a gente. Tá? É a gente, quando a gente chegar lá no final, entre aspas, né, porque não tem final, a gente dizer assim, puxa, eu já cheguei até aqui. Como eu digo agora, não é? E vocês podem dizer também, nós já chegamos até aqui. Né? Nós já chegamos até aqui. Para a gente chegar aqui, nessa data de hoje que nós estamos aqui, 19 de março de 2025, com a consciência que cada um de nós temos, é muito tempo de investimento, é muito esforço, é muito amor que Deus dedica para nós, entendeu? E
E às vezes a gente não reconhece isso, não é? Porque a gente acha que a vida da gente é só isso aqui, não é? É só essa coisinha, nós somos atores aqui, né? Cada um de nós representamos um papel, é por isso que o nome é personagem, personalidade, que vem de personagem. Né? Cada um de nós estamos representando uma coisa, mas nós não vamos ficar com isso aqui. Nada do que a gente tem hoje aqui nos pertence. Não adianta a gente se matar e achar que as coisas, para conseguir as coisas, para buscar, e não sei o que, lógico, a gente tem que buscar as coisas, mas não se matar de buscar as coisas, né? Porque a vida não é só isso. A vida não se resume só ao trabalho profissional, né? Ao lazer do fim de semana. A vida também por isso que nós somos seres interexistenciais. Nós vivemos em duas dimensões ao mesmo tempo. E 99,9% dos espíritas, não estou falando das outras pessoas, não, vivem somente a realidade física. E aí, quando a morte chega, aí é o desespero, não é? Porque me pegou de surpresa, não estava no tempo, eu ainda tinha muita coisa para fazer. Quem não estava no tempo, o quê? Sempre esteve no tempo. Sempre esteve no tempo. Porque você achar que você desencarnou cedo demais ou porque tinha muita coisa para fazer, é você que é uma criatura, dizer assim para Deus, olha, eu acho que o senhor se enganou. Tá? Veja, Deus se enganou comigo. Eu desencarnei agora, não era para sair da realidade física agora e ficar só no espiritual, não. Quem somos nós para julgar as determinações de Deus? Quem somos nós? Porque Deus, com esse carinho, com esse amor que ele tem sobre cada um de nós, não é que nos dá o esforço, o mérito próprio. Eu já vi, viu, Amparo? Daqui a pouco eu falo, só para não perder o raciocínio. Tudo bem. Essa dedicação que ele faz com que a gente construa tudo isso, mas a gente precisa entender também que tudo isso faz parte de um conjunto de leis, não é? Deus nos ama profundamente, mas nós não podemos desrespeitar as leis, porque são as leis que mantêm a gente evoluindo, e mantêm a gente dentro de um equilíbrio, né? Por mais que a gente não queira aceitar, vai chegar esse tempo. E aí eu vou dizer assim, mas eu passei a minha encarnação, digamos que eu passe 100 anos nessa encarnação, tá? Quando eu desencarnar, veja que situação. Eu vou chegar do outro lado e vou dizer assim, reclamando, não é? Porque eu vou dizer, não foi justo, não é? Porque não era para vir agora, eu ainda tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e não sei o quê, porque tinha filho, porque tinha pai, porque tinha mãe, porque tinha marido, porque tinha esposa. É sempre a reclamação essa. Não é? Porque se Deus realmente fosse dar ouvido a isso, era um problema. Mas a gente vai chegar do outro lado, e quando a gente se acalmar, a gente vai dizer assim, puxa, eu passei 100 anos da minha vida e nunca dediquei um minuto dela para a minha vivência do mundo espiritual. De 100 anos que eu passei existindo, eu nunca dediquei nenhum minuto sequer para a realidade espiritual, que é a verdadeira realidade. Tá? Ou seja, eu vou deixar de representar para assumir aquilo que eu sou, né, como espírito, como individualidade. Tá? Fecha parênteses, fala aí, Amparo. Não, mas na sua fala você já até respondeu o que eu ia falar, que eu parei lá no suicida, né? Ele não despertou ainda, o despertar da consciência dele ainda está muito distante para ele entender, né, esse processo da vida, esse presente de Deus, essa gratidão, ele não despertou para isso. Mas como a gente, se não evoluir pelo amor, evolui pela dor, do outro lado, quando ele perceber o equívoco que cometeu, aí a dor está ali exatamente para ele começar a despertar a consciência. E quando ele retornar, ou nas vários retornos, ele vai ter esse despertar da consciência. Você já colocou, porque quando chega do outro lado, a gente tem um outro entendimento do que é a vida aqui. Puxa vida, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito e não fizemos, os momentos, sei lá, mínimos que a gente poderia dedicar a esse aprendizado, a essa evolução, que nós não aproveitamos. Mas você já respondeu. Antes de passar para a Graciara, veja, como a gente está estudando aqui, a Amparo falou uma coisa interessante. A gente usa muito, inclusive eu uso também, tá?
é vício de linguagem. A gente usa muito. Quando eu chegar do outro lado, ninguém chega do outro lado. Nós já Nós estamos. já estamos do outro lado, Nós somos seres interexistenciais. Nós estamos nos dois lados. O que acontece quando a gente morre é que a gente abre a consciência da gente para o lado espiritual. Mas o lado espiritual sempre esteve com a gente. Exato. Sempre. É verdade. Não é à toa que a gente interage. Veja que na reunião mediúnica, a gente tem uma interação. Não é? Tudo bem que é usando o instrumento mediúnico. Mas o instrumento mediúnico, ele é só... É como se fosse um WhatsApp para eu poder me comunicar com outra pessoa, tá? Mas a gente sabe que a comunicação, a amizade, a conversa, um raciocínio entre duas pessoas não é o WhatsApp. Não é. O WhatsApp é só o instrumento mesmo que está ali. Ou seja, existe a ligação entre as pessoas, não é, que se comunicam eletronicamente, ou por telefone, seja lá o que for. Existe essa sintonia, essa afinidade, essa comunicação entre as pessoas. E na hora em que um membro da equipe espiritual ali entra para conversar com a gente ali, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece direto. É aquela coisa assim de, poxa, a gente está tão junto aqui um do outro, tá entendendo? Eles estão no plano espiritual, 100% no plano espiritual, enquanto que a gente está dividido, a gente está no plano espiritual e no plano físico ao mesmo tempo. Mas quando eles se comunicam ali, que a gente conversa com eles, a gente vê o quanto eles estão ali com a gente, interagindo, próximo, independente de mediunidade, seja lá do que for, tá certo? Como eles estão próximos, para a gente ver que o mundo espiritual não é aquela coisa distante, não é que está numa dimensão que, meu Deus do céu, como é que é inalcançável? Não, que está aqui nada. A dimensão espiritual está em nós. Olha, a dimensão espiritual é a dimensão acima da dimensão física. Se ela está acima, quem está acima tem acesso a dela e a quem está embaixo. Não é? O mundo espiritual está tão junto com a gente aqui que a gente nem imagina. Não é? A gente vive praticamente essas duas realidades. O grande problema é que nós só usamos o lado esquerdo do cérebro, que é o lado feito para trabalhar a personalidade, ou seja, a imagem, o personagem que eu estou vivendo agora, enquanto que o lado direito é o todo, é a individualidade. Se a gente usasse mais o lado direito do cérebro, a gente viveria muito mais sintonizado com o plano espiritual. É só uma questão de para onde a gente está olhando, para quem eu estou dando atenção. Então, nós passamos 99,9% das pessoas, dos espíritas, tá? Eu estou falando dos espíritos porque são aqueles que já têm mais conhecimento do mundo espiritual. Eles vivemos 99,9% com a consciência somente se preocupando aqui com as coisas do mundo espiritual, do mundo físico. Enquanto que nós, e o espírito está dizendo, ó, que o espírito é o ser definitivo. Ele está dizendo, mas eu estou aqui, tá? Você não está dando atenção para mim, mas eu estou aqui. Eu sou você, eu sou o conjunto de vários vocês, de várias personalidades que você já teve. Eu estou aqui, sou eu que controlo tudo aqui. E a gente não dá atenção, né? Porque para a gente o que importa é esse corpo físico que a gente está vivendo agora. A gente se agarra a essa coisa, né? E reclama quando adoece, reclama quando perde, reclama quando perde um parente, se desespera com tudo a gente se desespera. Veja só, tudo que é do plano físico, para a gente é muito mais importante. Veja como nós somos pequenos. O plano físico é uma coisa que nem poderia existir, se Deus quisesse, porque o mundo espiritual não precisa do mundo físico. Isso não sou eu que digo, são os espíritos, está lá no livro dos espíritos. O mundo espiritual poderia existir independente do mundo físico, tá? Então, significa que o mundo físico é um estágio, é um curso, é uma aprendizagem. Mas nós somos tão pequenos que a gente se desespera com qualquer coisa que a gente perde aqui nesse mundo insignificante, que é o mundo material e passageiro, tá? Em detrimento do que é eterno, que é o mundo espiritual. Veja como nós somos pequenos. Os grandes espíritos, eles são grandes exatamente por causa disso, porque a consciência deles, a atenção deles está voltada para aquilo que é o definitivo. Tá? Para aquilo que é o definitivo. Então, é por isso que o nosso amigo, numa das conversas que ele teve conosco,
Isso não foi uma conversa particular, foi na reunião, em uma das mensagens, e não foi lá na CEU, não, foi antes. Ele disse, eu acho engraçado com aquele jeito dele, né, aquele sotaque dele meio gringo lá, ele disse, eu acho engraçado os encarnados, não é? Se desesperam quando desconfiam ou quando sofrem alguma ameaça de que vão deixar o mundo físico, e quando estão do lado de cá, que dizem, ó, chegou o momento de reencarnar, o desespero é muito pior. E a gente fica nisso. Até quando a gente vai ficar nesses desesperos, né? Desesperado para vir, desesperado para voltar, desesperado para vir, desesperado para voltar? Até quando nós, que já sabemos de todas essas coisas que a gente está sabendo já como espírita que nós somos, nós vamos viver uma vida de ilusão, tá? Se apegando, se agarrando a uma vida que a gente sabe que vai passar. E é bom que passe, porque se ela não passar, a gente não evolui. Deus me livre de querer ficar eternamente reencarnado. Deus me livre, eu não quero de jeito nenhum. Quem quiser que fique. Se Deus dissesse assim, ó, pode escolher, você vai ficar reencarnado nesse corpo por resto da vida, até quando você quiser. E os que não quiserem vão seguir o fluxo natural. Eu juro por Deus que eu queria o fluxo natural. Tá? Eu prefiro evoluir, né, como ser espiritual do que ficar preso aqui num corpo físico achando que a vidinha é isso aqui, tá certo? E não é. A gente tem uma imensidade de coisas para a gente ver. Isso é construção de consciência. Então, antes de passar a palavra aí para a Jaciara, essas coisas que eu estou falando é exatamente para a gente ver o que é a construção da consciência, né? Hoje, eu, vocês, todos aí, já temos tanta consciência que a gente já começa a entender que essa consciência ela não é feita para ficar só nisso aqui. Tá? Então, quando a gente começa a se resignar, não é? Essa é a palavra, tá? Com a realidade da evolução, ou seja, olha, eu estou aqui, eu não sou daqui, eu estou aqui. Tá? Eu não sou Ricardo, eu estou Ricardo. Então, isso é a evolução da consciência. Veja, para chegar nesse ponto onde eu tenho essa consciência de que eu estou e não sou, foram muitos anos, muitos e muitos anos. Tá? Pergunta aí, Jaciara. Não é nem uma pergunta, Ricardo, é só um complemento, né, de tudo isso que vocês falaram, tanto você como o Amparo, né? Quando o Amparo fala assim, não, mas a pessoa, eu entendi assim, né, que comete determinados delitos como suicídio, ela não tem conhecimento, ela não tem noção de como é feito, né, de como foi projetado o nosso corpo, né, para a nossa vinda ao corpo físico. Mas eu estava aqui pensando, né, e quem tem esse conhecimento, né, e que comete tantos delitos, né, e muitas vezes esquece, né, que a gente aprende que somos, temos uma multidão de espíritos ao nosso redor, né, que somos vigiados, né, por uma nuvem de testemunhas. Né? E a gente não se dá conta, a gente acha que o que a gente está fazendo por conta própria, muitas vezes. Né? E não é. Se a gente parar para analisar direitinho, se a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprende na doutrina espírita, né, a gente muda de uma hora para outra, né, o nosso comportamento, porque é a realidade, é aquela história, né, a doutrina espírita é a doutrina que dá lógica e do faz sentido, né, porque tudo que a gente aprende tem lógica e faz sentido, não é porque você falando aí da questão da formação, né, nesse livro a gente estuda mais profundamente, mas se a gente ler aquele livro, Deixe-me Viver, como eu já li, a gente tem uma noção, mais ou menos, de como é feito, do trabalho que o mundo espiritual tem para planejar nosso retorno ao mundo físico, né? Ao corpo físico, né? E que é feito toda uma arquitetura, o nosso corpo, o nosso cabelo,
até as doenças que a gente tem, que a gente terá, né, durante a nossa existência, tudo isso é projetado e aceitado por nós. E quando a gente volta, a gente esquece tudo, né? E vai querer justamente isso que você falou, ver somente o material. E isso é o que menos vale, né? No todo da nossa existência. Era só esse complemento. Ok, Amparo quer falar também? Está desligado o microfone, Amparo. Não, Ricardo, era porque eu pensava que eu estava com a mão levantada, mas não é. Ah, tá. E veja só, a questão não é nem os suicidas, tá? Nós não somos diferentes dos suicidas, não. A única diferença é que até o momento nós não tiramos a nossa vida. Mas o que a gente queima a nossa vida com bobagens, não é? Se estressa. Tem gente que se estressa porque, eita, eu pintei a casa e sujou ali a parede, ou derramou um negócio. Tem gente que se estressa com. Eu fico olhando assim, eu também sou assim, tá? Eu também me estresso. Quando eu tô dizendo tem jeito, eu tô no meio do bolo também, porque todos nós somos assim ainda, né? Mas a gente, quando começa a estudar isso aqui, principalmente nesses momentos, a gente vê como nós somos bobos, né? Nós somos bobos demais. A gente se preocupa com coisas que, no fundo, a gente já sabe que nunca serão nossas. Porque o que a gente, na verdade, a dificuldade de você ser espírita, eu vou dizer a você qual é a dificuldade. É porque o espírita, ele quer ser saudável, jovem, rico, bonito e inteligente. Para sempre. Tá? É feito um amigo meu diz, tem aquele ditado que diz assim, é melhor pobre com saúde do que rico doente, não é? Tem um amigo meu que diz assim, não, é melhor rico com saúde do que pobre doente. Eu disse, mas o ditado tá errado. Eu falei, não, tá errado para você, para mim tá certo, porque eu quero ser rico e com saúde, não quero ser pobre ou doente, não. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem uma visão espiritual. E a maioria das pessoas são assim, não é? Querem ser rico com saúde. Tá? Não quer nem dar a opção, ó, ou rico doente ou pobre com saúde. Não. Quer o melhor, quer o rico com saúde. É o que a maioria. E o que dói, não é o que entristece, não é nem que dói, é o que entristece é ver que muitos espíritas são assim também. Né? É o imediatismo, é tudo que agora, porque o mundo se resume nisso agora, e a vida é isso agora. E a gente vê que são pessoas que fazem palestras, são pessoas que dirigem centros espíritas, são pessoas que são frequentadores de centros espíritas, são pessoas que leem livros espíritas, são pessoas que estudam as obras da codificação. Então, qual é a diferença da gente com o suicida? Se tudo para a gente que é importante é por que a pessoa se suicida? Por que a pessoa se suicida? A pessoa se suicida porque o mundo que ela quer ter no plano físico, ela encontra dificuldade, ela acha que não vai conseguir. E como ela não tem noção se existe vida após a morte, e ela não está nem preocupada com isso, tá? Ela vai e tira a vida. A pessoa desistiu de viver porque se conscientizou que não vai conseguir ter a vida que gostaria de ter. Isso é o suicídio. E nós só não cometemos o suicídio, mas nos queixamos, não é? Passamos a vida inteira em busca do ter, do ter, do ter, do ter, do ter. É isso que a gente é. As encarnações da gente, é por isso que a gente vai voltar milhares de vezes, até a gente aprender a ser. Tá? Então, veja, essas coisas que eu estou apontando aqui, chama-se construção de consciência. Isso é a construção da consciência, tá? É eu entender, quando eu digo eu, não é, eu só, é todos nós, não é? É só o modo de falar. Quando a gente entende isso, a gente entende porque que Jesus disse, muito será cobrado de quem muito foi dado. Porque aqui ninguém tem desculpa. Não é para quando chegar lá no mundo, quando despertar a consciência para o mundo espiritual, que infelizmente só vai acontecer depois da desencarnação, e a gente vai dizer assim, poxa, eu fui espírita não sei quantos anos da minha vida, eu me pergunto isso, não é? Eu tenho mais de 35 anos de espiritismo, eu só posso falar por mim, né? E o maior medo que eu tenho é chegar do outro lado e dizer assim, puxa vida, eu com 35 anos de espiritismo,
e ainda preso a tantas bobagens do mundo físico, não é? E esquecendo de olhar também para a minha realidade espiritual. Então, vamos abrir os olhos. Eu estou dizendo isso com conselho de amigo mesmo, de todos, tá? Vamos abrir os olhos, pessoal, porque, olha, a gente não sabe o momento do desligamento, mas todos nós iremos nos desligar, todos nós. Vai ficar tudo aqui, tudo que vocês se matam aí para construir, brigam, morrem, se desesperam para construir, vai ficar tudo. Você não vai levar nada, absolutamente nada. E cada um responda para si próprio. Cada um aí responda para si próprio. Vocês estão preparados para voltar? Porque vão voltar. Pode ser hoje, espero que não. Amanhã, espero que não. Daqui uma semana, espero que não. Um mês, um ano, 2, espero que não. 20 anos, 30 anos, 100 anos, aí eu espero que sim. Né? Aí eu espero que sim. Dentro de 100 anos, não é brincadeira. Olha, eu não sei, uma pessoa estava fazendo um comentário, e se eu li, ele disse que chegou numa livraria em Nova York e tinha um cartaz dizendo assim, do que vai adiantar essa sua experiência daqui a 99 anos? Eu achei uma das frases mais bem construídas, eu não sei quem é o autor disso, mas é uma das frases mais bem construídas que eu já vi na minha vida. Porque, olha, qualquer coisa que aconteça com você aqui agora, pense nisso daqui a 99 anos. O que é que isso vai significar para você daqui a 99 anos? Nada. Absolutamente nada. Então, na hora de se desesperar, se estressar, pense assim, peraí, isso que está acontecendo comigo agora. Daqui a 99 anos, o que vai ser isso daqui a 99 anos? Aí a gente sabe o significado, né? Se essa coisa tem importância mesmo ou não. Então, veja, eu estou falando, dando esses exemplos, essas coisas aqui todas, para a gente entender a construção da consciência. Então, quando a gente chega em determinado ponto da evolução, no reino animal foi o que a gente viu, não é? A espiritualidade que está coordenando o processo evolutivo dos princípios espirituais, eles dizem, olha, agora começa o momento de a gente desenvolver a comunicação, não é? E eu vou usar o termo comunicação verbal, tá? Porque eu não encontro outras palavras da gente, o vocabulário da gente é muito pobre, né? Para a gente entender determinadas coisas. E aí começa, não é? Deixa eu passar o slide aqui. A gente ir para o slide agora. Isso foi um breve exórdio, tá? Para a gente poder chegar até aqui. Então, ó, atingindo, então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, só para a gente ver isso. Pronto. Ó. No início da linguagem animal, fonemas e mímica. A gente viu isso, né? Troca de impressões e defesa. Então, o silvo dos répteis, o coachar dos batráquios, o gorjeio das aves, o mimetismo dos insetos e vertebrados. Aí aqui tem ó, o aparelho fonador do pássaro, né, das aves, tá? Aqui o mimetismo, olha o mimetismo aqui, ó. Veja o lagarto aqui, o lagarto de Madagascar, olha ele aqui, eu estou passando. Veja que ele se confunde com a folha seca. O nome disso é mimetismo, né? Ele tenta desaparecer para não servir de presa. Olha essas pererecas aqui, essas rãs aqui, veja como elas se misturam aqui. Olha esse sapo boi aqui da Serra do Mar, veja que coisa impressionante. A lagarta, olha, quase que a gente não vê a lagarta aqui, ó. A lagarta do mamoeiro, onde ela está? Vejam, isso é mimetismo. Olha essa coruja. Escondida no buraco da árvore, do cacho da árvore, ó, aqui no meio. Ó, a mariposa. Olha para aqui a mariposa. Veja que coisa perfeita. Isso tudo são expressões de comunicação. Acreditem. São expressões de comunicação. Olha, vocês assistiram aquele filme Parque dos Dinossauros, aquele primeiro, não é aqueles 355, não. O primeiro Parque dos Dinossauros. Quem assistiu vai lembrar de uma cena que os dois meninos, o menino e a menina, eles são perseguidos pelos Velociraptor dentro
das instalações lá, do negócio lá, do parque lá. E eles entram dentro da cozinha. Vocês estão lembrados dessa cena, quem assistiu aí? Na hora que eles entram, o bicho abre a porta, que aquele ali já é hollywoodiano, né? O animal abriu a porta ali, já é Hollywood aquilo ali. Mas o bicho abriu a porta. Quem assistiu esse filme e está lembrando dessa cena, vai lembrar do som que o Velociraptor emitiu quando entrou. Aquela, ele emitiu aquele som ali, né, quando ele entrou na cozinha. Alguém aí está lembrado dessa cena desse filme? Sim, lembro. Quem esquece? Olha, veja que coisa, a gente está falando de fala, de comunicação. Aquele som ali, pessoal, eu não sei se vocês sabem disso. A pessoa que fez os efeitos especiais, chama-se o pessoal da sonoplastia. Aquilo dali, é por isso que o filme, às vezes, passa 1, 2 anos, 3 anos para ser desenvolvido. Então, o diretor diz assim, vai ter uma cena que vai entrar um Velociraptor na cozinha e ele precisa emitir um som, certo? Veja, o ser humano não sabe qual é o som que um Velociraptor emite. Sabe por quê? Porque nós não vivemos na época dos dinossauros. Os dinossauros existiram há 65 milhões de anos atrás. E nós não. Tá? Então, como é que o cara desenvolveu aquele som? Aí o pessoal da sonoplastia, sabe o que ele faz? Ele sai pelo meio das matas, gravando som de animais. Aí ele grava vários sons, qualquer som de animal, ele sai gravando e depois ele faz uma remistura. Aquele som daquele Velociraptor na cozinha, se eu disser para vocês o que é, vocês não vão acreditar. Aquilo ali é o som de um casal de tartaruga acasalando. Aquele som que parece o Velociraptor está gritando aqui. É o som de 2 tartarugas acasalando. 2 tartarugas. Então, veja, os tipos de som, tá? Tem um vídeo que eu vi essa semana, que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? E tem regiões lá dos Estados Unidos, a maioria das regiões dos Estados Unidos, existe muito urso preto e puma. O puma também, lá eles chamam de puma, mas aqui é conhecido como onça parda. Tá? Aí o policial estava fazendo a ronda, e olha que os policiais americanos lá, esse cara fortão, grandão, tá certo? Ele foi se aproximando de um lugar meio deserto e escutou um grito que parecia uma bruxa, aquela risada de bruxa. Oxe, o cara não teve para onde correr, não. Ele correu na hora, entrou no carro e foi embora. Ele estava sozinho, ele vai ficar. E aquilo dali nada mais é do que o som de uma fêmea de puma gritando para chamar o macho que estava na época do acasalamento. Parece um coisa de filme de terror. Então, são sons que os animais criam, porque todos esses sons grotescos, bonitos, né? O canto dos pássaros, tem sons que são belíssimos, não é? Mas tem pássaro que, se ele gritar, não precisa ser junto de você, não. Se ele estiver do outro lado da rua e ele cantar, ele é capaz de estourar os seus tímpanos. Tem animal que emite notas sonoras que são agudas, muito fortes, e faz vibrar os seus tímpanos mesmo. Então, todos esses sons, essas são experiências que os espíritos estão fazendo nesses seres ainda inferiores para aprimorar isso que está acontecendo aqui agora. Veja, eu estou falando e todos vocês estão entendendo. Na verdade, eu estou emitindo sons. É porque quando a gente está falando, a gente vai pensando nas letras, não é? Do alfabeto, nas frases que se formam, nos fonemas, essas coisas todinhas. Mas esqueçam isso, eu estou emitindo sons. E todos vocês estão me entendendo. Agora eu posso emitir sons na língua portuguesa, não é? Porque são sons, um conjunto de sons que se determinou. Isso aqui é a língua portuguesa. Tem outro conjunto de sons que saem da vocais que se determinou é a língua inglesa. Tudo são sons. Tudo são sons que a gente está emitindo aqui. Para chegar nesse ponto aqui, foi um investimento muito grande. Então, atingindo então os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias.
sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. Porque, olha, se não fosse a comunicação, a gente não tinha evoluído. Como é que pensem aí direitinho, como é que eu posso evoluir sem me comunicar com outras pessoas? Não tem como. Não é? Toda essa tecnologia que a gente tem aqui, se a gente não soubesse a comunicação, não existiria. Porque se eu não sei me comunicar, eu não sei emitir sons para que o outro entenda. E aí, nem tão pouco eu vou saber ler. Imagine só. E observe que isso a gente já faz tão habitual, a comunicação é uma coisa tão habitual, que a gente termina não dando mais valor a esse tipo de coisa. Tá? A gente não dá mais valor. Mas isso é uma coisa fundamental no processo evolutivo. E André Luiz daqui a pouco vai falar sobre isso, não é? Da importância desse processo, tá? O laringe situado acima da traqueia e adiante. Da faringe, que é o aparelho fonador, né? Constituído de esqueleto cartilaginoso, fibras, ligamentos e pequenos músculos, é submetido a delicadas operações plásticas no curso dos séculos nas mãos sábias dos condutores espirituais para que os músculos se façam simétricos, capacitando-se à produção fisiológica da voz. Então, o presente aqui, ó. Farinha, aqui é o aparelho, né? A nossa garganta aqui, esôfago, né? Tá aqui a traqueia, ó, começando aqui a traqueia, o esôfago, tá? Aí vem aqui a laringe, ó, a laringofaringe, tá vendo? A orofaringe, cada nome, a raiz da língua, veja a língua começando aqui, ó. O epiglotis, a úvula, nasofaringe, ó, tudo isso é o aparelho fonador da gente. Tá? As fossas nasais, aqui, ó. Tudo isso funciona, esse som que eu estou emitindo aqui, que vocês estão entendendo, nada mais é do que o ar passando por aqui por dentro. Isso é o som. Não é? E é uma coisa tão bem feita, tá? Tão bem feita, porque na verdade nós somos feito uma gaita de Foley. É o que nós somos. O aparelho fonador da gente é uma gaita de Foley. Tá? E no entanto tem pessoas que têm vozes lindíssimas, não é? Que cantam, que expressam músicas, não é? Que conseguem expressar sentimento através da canção, da voz, não é? A música é o ápice, não é? Da comunicação, você se comunicar pela música. A música é uma coisa tão forte na comunicação que ela não precisa de letra. Ela não precisa de letra. Observe. A música sempre E tem uma coisa. A música, ela atinge todas as pessoas. Eu estou falando de música. Não estou falando de dancinha da garrafa, não. Eu estou falando de música. Tá? Então, ela não precisa de letra. Uma vez, uma pessoa me perguntou, tu gosta muito de música internacional, né? Eu disse, gosto. Aí, mas não entendo nada. Eu digo, não, veja só, eu entendo algumas coisas de inglês, tá? Mas mesmo que eu não entendesse nada, aí eu perguntei para ele, quando você escuta um pássaro cantar, você entende o que ele está dizendo? Não, mas você não acha bonita a cantoria dele? Então, eu não preciso entender o que o pássaro está querendo me dizer para achar que a música dele é bonita. Tá? Porque a música é a evolução da comunicação. Tá? Já a Ciara falou aí no livro Deixe-me Viver, que é o livro de Luiz Sérgio, e Luiz Sérgio disse, né, um dos livros dele, e André Luiz já falou isso também, as estrelas cantam. Acreditem nisso, o universo canta. Levaram Luiz Sérgio para um local do universo que ele entrou em êxtase. Ele escutou o som das estrelas, sabe? Era como se fosse uma orquestra, uma coisa inexplicável. Não dá para explicar. Olha, eu estou falando aqui, estrela cantar, e vocês vão dizer assim, peraí, isso é viagem, né? Veja como é difícil da gente entender uma coisa dessa. O som das galáxias,
sabe? Aquela coisa do universo, aquela harmonia, aquela coisa que Luiz Sérgio disse que a única coisa que ele fez foi chorar. Ele se derramou em lágrimas, porque ele não tinha outra forma de, sabe, de sintonizar aquilo dali, não. Isso é a comunicação. E essa comunicação, né, que existe no universo está ao nosso alcance, mas é aquela história, né? Que os espíritos nos ensinam. Tem duas pessoas dentro de uma prisão, dentro de uma cela de prisão. Tá? Embaixo, na cela de prisão, passava, o piso estava quebrado e dava para ver a encanação das águas da fossa, né? Passando. E em cima tinha telhas quebradas, bem alto, lá no alto, que dava para ver o céu. Então, aí tinham dois prisioneiros na mesma cela. Um ficava olhando para baixo, olhando para o esgoto, e o outro ficava olhando para cima, vendo as estrelas. Então, veja, não importa onde você estiver, você é quem vai decidir o que você quer ver, o que você quer sintonizar, o que você quer dar atenção. Sabe? É isso que nós somos. Não é? É essa atenção que nós vamos escolher na hora de decidir o que a gente quer fazer. Então, tá aqui, o aparelho fonador. Né? Isso aí a gente já viu, tá? Eu estou recapitulando para voltar aqui agora. Para aqui, foi onde a gente parou aqui. Mecanismo da palavra, tá? Então, técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem cricoide, que representa um anel modificado da traqueia. Tá? De ambos os lados da linha média se apoiam as duras cartilagens aritenoides, eu lembro que a gente falou disso, que se permitem a conjunção ou afastamento entre si. Cada uma possui na base uma apófise saliência, a interna vocal em que está inserida a corda vocal verdadeira do mesmo lado, e a outra saliência externa que é muscular. Então está aqui o aparelho fonador, ó, aqui o que ele está falando aqui. Ó. Tá? Tudo isso que eu li aqui, do slide anterior, está aqui. A nossa garganta, as cordas vocais. Ó. Então tudo isso é som, não é? É o ar. Tá? Então, com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem tireoide a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão. A cartilagem tireoide se liga por baixo com o anel da cricoide e por cima com o osso hioide. A gente vai ver aqui também. Que fornece apoio para a implantação da laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras surgem as cordas vocais falsas a limitarem com os ventrículos laterais de Morgane. Está aqui, ó. Osso hioide, ó, tudo que ele está falando aqui, ó. Veja que máquina perfeita, não é? É feia, viu? Porque a gente por dentro é feinho. Ó. Tá? Então, são aqui os órgãos, né, que formam as partes que compõem aqui o aparelho fonador humano. Aqui o pomo de Adão, ó, e no sexo masculino é mais acentuado, né, mas todos têm. Tá? Veja que a traqueia, ela passa por dentro. Ó, a traqueia, ela passa por dentro. Enfim. E o órgão de Morgane, que é esse cidadão aqui, ó, considerado como o pai da moderna anatomia patológica, publicou obras famosas sobre o título de Adversária Anatômica, incluindo observações do laringe, o aparelho lacrimal e o órgão pélvico feminino, que o tornou conhecido em toda a Europa. Esse rapaz aqui é que escreveu sobre essas coisas aqui, esse italiano. Quase todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, assegurando as funções da glote vocal e formando, com avançado primor de previsão e eficiência, a abóbada de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. Mais aqui, umas fotos, né, é muito feio, né? As cordas vocais da gente, né? Bom, isso aqui era para aparecer algumas cordas vocais em serviço, mas deixa eu ver aqui se
está funcionando. A laringe está situada na parte média do pescoço, como indica o relevo denominado pomo de Adão, produzido por uma cartilagem. A laringe é formada por uma série de cartilagens, articulações e músculos. A cartilagem cricoide está unida à traqueia. As cartilagens aditinoide estão unidas ao cricoide. A cartilagem tireoide está unida à cricoide. E a epiglote está unida à tireoide por trás do osso ióide. As articulações entre as cartilagens aritenoides e cricoides permitem que as cordas vocais se aproximem ou se separem, deixando passar o ar entre elas e impedindo a sua passagem. De modo semelhante, as articulações entre a tireoide e a cricoide permitem que as cordas se alonguem e se encurtem, aumentando ou diminuindo a sua tensão. Vocês estão vendo, né? Os 9 músculos da laringe são aqueles que, ao se moverem, Sim. as cartilagens das articulações executam as ações de aproximação e separação das cordas vocais. De todos eles, apenas um único músculo é responsável pela separação das cordas vocais, sendo, portanto, o único que pode ser considerado respiratório, por permitir a passagem do ar para os pulmões. Os 8 músculos restantes se encarregam de aproximar as cordas vocais de diversas formas. Estes músculos podem ser considerados como fonadores, pois regulam a tensão e a distância das cordas vocais, de forma que, além de proteger a entrada do ar nos pulmões, ao aproximar as cordas vocais, permitem que estas vibrem durante a passagem do ar, criando a variada gama de tons que apresenta a voz humana. É muita perfeição. Deu para entender, né, pessoal? Aí, esse videozinho aí resumiu tudo que eu falei aqui, né? Eu nem lembrava mais desse vídeo. Então, a linguagem convencional. Aprende, então, o homem a constituição mecânica das palavras provindo da mente, a força que aciona o aparelho fonador. Então, os músculos torácicos, a traqueia, a laringe, diafragma, pulmões, cavidade oral e nasal, tudo isso faz parte, né, do sistema. Para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal, a esse modo natural de exprimir-se por gestos em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade, satisfação, desagrado ou rancor. Então, veja que do mimetismo, não é, vem os sons até chegar nessa linguagem convencional que a gente chegou hoje, né, que a gente fala, que a gente exercita, né, hoje, quando a gente se comunica, tá? E como eu falei, como a mente continua, a consciência continua em construção, tá? O próximo passo da comunicação é a comunicação telepática, né? Não precisaremos mais dos órgãos, do aparelho fonador, tá? Porque a comunicação vai ser só pensamento. É o próximo estágio da comunicação dentro do nosso programa de aprendizagem evolutiva. Tá? Você observa que, na verdade, a gente já vem ensaiando essa comunicação telepática já de um certo tempo, né? Duas pessoas que se completam, né? que se dão bem, que sintonizam, essas pessoas, como é que se diz? Muitas vezes elas não precisam falar, uma já entende, a outra já sabe o que a outra quer e já vai lá e faz. Isso é muito comum acontecer com pessoas que têm essa sintonia, né? Que tem essa ligação muito forte. Um exemplo, eu e Sandra aqui, a gente nem fala praticamente, nem precisa mais, né, Sandra? Às vezes eu estou com dor nos pés, aí ela já sabe, ela já vem, eu já entendi que você está querendo uma massagem nos pés, aí, porque esse entrosamento. Não é isso, Sandra? Me confirme aí. É verdade. Isso é a comunicação telepática, tá? Então, em descargas
Eu estou rindo aqui porque eu sei o que é que eu vou ouvir depois, quando terminar a aula. Em descargas fluido-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe a criatura humana os valores do verbo articulado com que acrisola as manifestações mais íntimas. E aqui é o estudo sobre a área. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está no livro, porque eu estou vendo aqui pelo slide, tá? Exatamente nessa parte aqui da linguagem convencional. Aí a gente vai entrar aqui agora na questão do pensamento contínuo. Veja, dentro do processo da construção da consciência, quando chega no reino animal, tá? Reino animal. E no reino animal mais avançado, tá? Porque o reino animal, ele se divide no inferior, mediano e superior. Tá? A gente pode subdividir o reino animal dessa forma para a gente entender, tá? Então, os animais superiores, eu estou falando de animais irracionais, tá? Não estou falando do animal racional, que é o ser humano, não. A gente já vê situações de inteligência em determinados animais, mas eles pecam pela não continuidade do raciocínio, tá? Eles não têm uma inteligência continuada. São momentos de inteligência. Então, a inteligência ela só vai se tornar contínua, o raciocínio lógico, tá, em sequência, quando se transformar em espírito. Certo? Essa área, veja só, voltando ainda para a construção da consciência, tá? A gente viu aí o aparelho fonador, tem até um videozinho e tal, mostrando as cordas vocais abrindo e fechando, tal, né? Alongando ou diminuindo para a gente poder falar e emitir determinados sons. Beleza. Mas tudo isso está sob o controle da mente. A mente, veja só, a mente não é o cérebro. A mente vamos dizer assim, a mente é a usina de força mental que todo espírito tem, tá certo? E a consciência é o núcleo dentro dessa usina. Tá? Vou repetir. A mente é uma usina de força mental que todo espírito possui. E a consciência é um núcleo que está dentro dessa usina de força mental. Tá? Eu estou dando esse exemplo bem grosseiro para vocês entenderem e saber separar cada uma coisa da outra. Agora, quando nós estamos encarnados, a mente, ou seja, a usina de força do pensamento, ela precisa se expressar em alguma região do corpo físico. E a região é o cérebro. Certo, mas o cérebro, ele é uma coisa tão potente. O cérebro, eu estou falando cérebro, é a coisa material, a coisa física, tá? O cérebro mesmo, ele é uma coisa tão potente. É por isso que o cérebro, ele é feito cheio de sulcos. Não é? Pode ver que o cérebro é feito de sulcos. Ele não é uma coisa lisa. Não é? Ele tem vários sulcos. Então, veja, além da região todinha do cérebro, é por isso que eu digo, não é? Quando você passa a estudar as coisas, não é, do universo, com o conhecimento do espiritismo que você tem, você passa a perceber como Deus é inteligentíssimo. Porque, veja só, imagine que o cérebro da gente é uma bola de futebol. Imagine só. Se o cérebro da gente fosse uma bola de futebol redonda, a área todinha dessa bola de futebol seria onde onde a mente da gente vai se expressar. Mas Deus é Deus. E Deus é uma inteligência suprema. Além de fazer uma bola, que não é uma bola, né? O cérebro da gente. Mas vamos supor que fosse uma bola, tá? Redonda. Ainda tem sulcos. Por quê? Porque além de ocupar essa área todinha da bola,
da esfera, ainda tem sucos, entranhas, tá certo? Dentro de que o que aumenta a área de circulação de informação. É como se você pegasse uma bola e multiplicasse ela por 10. Tudo numa bola só. É por isso que é cheio de sucos, de entranhas, de caminhos dentro do cérebro da gente. E ele é uma coisa tão possante, tão potente, que os espíritos mais inteligentes que já passaram até hoje pela Terra só usaram de 10 a 12% da capacidade do cérebro. Ou seja, a mente de uma pessoa super inteligente só está usando 12% da área do cérebro. 12%. No máximo, né? Que é mais ou menos 10% a média. É, o máximo que chega. Mas em alguns casos pode chegar a 12%. É muito raro. Um Albert Einstein, um Gandhi, não é? São pessoas assim desse nível, tá? Para a gente ver a capacidade do cérebro. Aí, na região, na terceira circunvolução frontal esquerda, aqui, ao lado esquerdo do cérebro, na terceira circunvolução frontal, é mais ou menos por aqui, essa região, esse sulco, estou passando o dedo aqui, não sei se vocês estão vendo na minha cabeça, essas estrias, um desses sulcos que tem aqui no cérebro, do lado esquerdo, é a área do cérebro onde a mente se expressa para controlar a comunicação verbal. Então, ao comando dessa área aqui, que os cientistas chamam de área de Broca, tá? Porque em homenagem a esse médico francês aqui, ó, que viveu em 1824 a 1880, Paul Pierre Broca, chama ele Broca, apesar de não ter acento, médico anatomista e antropólogo, estudo de pacientes com afasia, paciente Liborne, que é o paciente, isso aqui eu já contei a história de TAN, tá vendo aqui um TAN? As pessoas mais antigas sabem aí que quando uma pessoa, quer dizer que a pessoa era doida, esse camarada é meio tantã. Surgiu desse paciente aqui, ó, Liborne, tá? Por que TAN? Porque esse camarada, ele escrevia, ele queria se comunicar, ele escrevia, mas ele não conseguia falar. Todas as vezes que ele ia dizer qualquer coisa, o único som que saía da boca dele era TAN, TAN. Ele tentava falar e TAN, só dizia TAN. Mas aí, escrevendo, ele se comunicava. Ele morreu, o Liborne. E esse rapaz aqui, que era bem jovem na época, esse Paul Pierre Broca, ele ficou intrigado. Como é que o camarada não conseguia falar? Aí examinou as cordas vocais, o aparelho fonador, e não encontrou nada. Aí fez uma como é que chama? Quando a pessoa morre, esqueci o termozinho médico. No cérebro Autópsia. dele. Uma autópsia. Certo? Ele fez uma autópsia, ele era médico e era anatomista, né? E ele descobriu que tinha um tumor aqui na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro de Leboine. E aí ele chegou à conclusão, ele era de família rica, tá? Ele era de família muito rica, e ele descobriu que essa área do cérebro é quem controlava a comunicação verbal, a fonação. E aí ele publicou a seguinte frase: o ser humano não fala pela boca, o ser humano fala pela terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro. E quem me provar que eu estou errado, eu pago em dinheiro, em espécie, 100 mil francos. 100 mil francos era muito dinheiro naquela época. Era para deixar a pessoa rica. Até hoje, ninguém provou e ninguém recebeu os 100 mil francos, né? Até porque ele já morreu, que ele estava errado, né? E ficou depois constatado realmente que essa área do cérebro é quem controla a voz. Então, esse paciente aqui, Reborn, ele tinha um tumor nessa região. Então, ele conseguia se comunicar de forma escrita normalmente, mas ele não conseguia falar, só saiu o TAN.
Tá? Resumindo, o cara tinha um tumor cerebral, né? E aí, em homenagem a essa descoberta de Paul-Pierre Broca, essa região do cérebro ficou conhecida como área de Broca, que é a parte da linguagem falada. Tá? Ninguém quer perguntar nada, não. Hein? Aqui, ó, a área de Broca, tá vendo? Isso aqui, ó, é a parte frontal do cérebro, e aqui é o lado esquerdo, ó. A terceira circunvolução frontal. Certo? É a área de Broca. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está no livro agora. Aí aqui são pronto, ainda é da linguagem convencional, tá? Quem tiver com o livro aí, Que livro é pode, esse, Ricardo? se alguém quiser perguntar alguma coisa, fale, porque eu estou em outra tela, tá? Eu não vou ver se vocês levantarem a mão, não. Então tá aqui, ó, a sequência, né? A mente, através do perispírito, atua nas áreas cerebrais, tá? No caso da fala, naquela região lá que a gente viu do cérebro, dos nervos, dos músculos, no aparelho respiratório, na laringe e na cavidade oral. Isso aí não está no livro, não, né, Ricardo? Não, tá não. Isso aí é do slide aqui, tá? O assunto é do livro, tá? Eu estou acompanhando aqui no livro, o livro está aqui do meu lado, linguagem convencional. Aí aqui a gente está só botando o resumo, né? De como funciona desde a mente até chegar lá na boca, né? Mas o livro está falando disso, tá? Essa parte aqui de linguagem convencional. Então, aqui de novo o aparelho fonador, né? Pulmão, traqueia, a laringe está aqui, ó, tá vendo? Na frente. A faringe já é outro ângulo aqui, né? Aqui é uma visão lateral também, tá vendo? Habilita-se assim o homem a recolher pelos sonhos a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda. Aprende, pois, a educar-se para merecer esta assistência que lhe otorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. Então, graças à comunicação, nós chegamos a esse ponto da evolução que nós estamos hoje aqui, né? E aí a gente termina essa parte de linguagem convencional e vai entrar em pensamento contínuo, que a gente vai deixar, porque eu não vou começar pela metade, né? Nós já são 21h27 aqui no meu relógio, e nós vamos deixar para a próxima, até porque o meu aparelho fonador já deu o que tinha de dar, eu já estou realmente começando a falhar a minha voz aqui. E eu devolvo para você, Dona Maria do Amparo. Ok, então nós vamos pedir um voluntário para fazer a prece e agradecer pelos ensinamentos e esclarecimentos do nosso aprendizado da noite de hoje. Quem gostaria de fazer a prece? Silvana, você quer fazer a prece hoje? Silvana está aí? Não tem ninguém. Eu acho que ela saiu. Ela Tá teve bom. que sair mais cedo, Amparo. Ok. Então, um outro voluntário. Eu faço. Você já está com a voz aí. Não tem problema não, é na hora da prece passa. Não, Ricardo, eu faço. E passa mesmo, sabia? Descansa a sua voz. Deixa a Jaciara fazer. Muito bem, Jaciara. Tanta gente, meu Deus. Cadê Poliana, Deise? Ah, cadê Deise? Eita. Treinando. Vá, mami. Pode ser a senhora, vá-se embora. É porque esse assunto é uma canção de ninar, as pessoas dormem. É verdade. Vamos orar, então. Amado Mestre Jesus, só nos resta te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de poder estudar,
através do nosso irmão Ricardo, onde ele também explicou para nós acerca desse livro tão complexo, mas tão importante para nosso conhecimento na doutrina espírita. Que possamos nos esforçar a cada dia para aproveitar cada momento como esse, de aprendizado, e não esquecer de colocar em prática durante os nossos dias no corpo físico. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui nos encontramos, abençoa o nosso lar, nossa família, nossos amigos, abençoa a nossa irmã Cleide, que está se recuperando, Senhor, da enfermidade que acomete nesse momento. Sendo assim, mais uma vez, te agradecemos e devolvemos a palavra de prece para nossa irmã Amparo, dar por finalizado o nosso estudo na tua paz, Senhor, que assim seja.